Graça e paz, amados, estamos iniciando mais um culto ao Senhor. Eu queria que você abrisse lá em Salmos 118, que diz assim: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Que Israel diga: o seu amor dura para sempre. Os sacerdotes digam: o seu amor dura para sempre. Os que temem ao Senhor digam: o seu amor dura para sempre. Amém? Então, eu queria que você fechasse os seus olhos para orarmos ao Senhor essa hora. Pai, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelo Teu amor em nossas vidas, Senhor. Obrigada, Senhor, pelo sacrifício de cruz. Obrigada pela Tua palavra, Senhor, em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Vamos celebrar o Senhor com alegria.
Aleluia, Senhor. Consagramos a nossa vida a você, Senhor. Oh, Pai, obrigada, Senhor. Você é fiel. Queremos dizer que você é fiel, Senhor. E que entregamos a nossa vida a você, Senhor. Oh, Pai, vivemos em santidade por amor a Ti, Senhor. Oh, Pai, nós te amamos, Senhor. Oh, Jesus, você é o Rei da nossa vida. Você é o Rei da nossa vida, Senhor. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, para te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Diga, cantarei, cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos, foram criados terra, céu e mar e todo ser. Oh, Jesus, toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a Ti, com cânticos e júbilos, pois Tu és o Deus Criador. Oh, Senhor, declaramos a honra. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus, e o louvor ao Rei Jesus. Obrigada, Jesus, por esse privilégio, Senhor, de poder Te adorar, Senhor, com as nossas vidas. Amém. Que momento maravilhoso. E agora você fica com o Se Liga no Verbo, com todas as informações, certo? E depois do Se Liga no Verbo, você vai desfrutar da pregação da palavra. Amém? Fica ligado. Olá, irmãos, graça e paz. Que bom estar aqui com você. E está na hora de ficar bem informado com o Se Liga no Verbo Recife Campo Grande. Os nossos cultos online têm sido maravilhosos e você não pode deixar de assistir.
Terça-feira, às 20 horas, tem culto. Quinta-feira também temos culto às 20 horas. Domingo pela manhã, às 10 horas, temos a Escola Bíblica Dominical. E à noite, o nosso culto de celebração que você não pode perder. E no próximo domingo teremos Santa Ceia. Será um momento maravilhoso e você e toda a sua família está mais do que convidado. No próximo sábado teremos GI, os grupos de identificação, agora com uma novidade. Não será apenas transmitido da casa do nosso pastor, mas da casa de outros irmãos para abençoar a sua vida. Vai acontecer às 20 horas pela nossa plataforma do YouTube, Verbo Recife Campo Grande. Aproveita, vai lá agora, se inscreve e ativa as notificações. E não apenas durante o dia, mas toda segunda, quarta e sexta, temos live à noite no nosso Instagram, Verbo Recife Campo Grande. Fica ligado nas nossas redes sociais. Eu também quero te informar que as aulas do Rema Recife Campo Grande estão a todo vapor, online. E os nossos alunos estão a cada dia sendo acrescentados e enriquecidos por essa palavra que muda vidas. E você ainda pode se matricular. Entre em contato agora com esse número que está aparecendo aqui na sua tela e não perde. E depois de tanto tempo e tantas tentativas de conseguir um espacinho ali na agenda dele para trazer ele para participar do Se Liga no Verbo, hoje nós conseguimos uma participação especial. Especial não, mais do que especial. O nosso pastor Cristiano Arcoverde. Oh, glória, Neizinha, paz do Senhor, minha filha, tudo bom? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Que alegria poder estar falando com você através do Se Liga no Verbo, esse canal maravilhoso, essa grande bênção para a nossa vida. Tem trazido muita informação para nós, não é assim? Eu tenho informação importante, pastoral para você. No cronograma oficial da nossa igreja, mesmo nesse processo de pandemia, mesmo nesse processo de quarentena, nós vamos manter algumas ações. E uma delas é a oração na madrugada. A nossa oração da madrugada, ela tem sido uma grande base, uma grande coluna na vida da nossa igreja, na sua vida também, porque quanto mais estivermos ligados na oração, mais teremos da parte do Senhor. Olha, a oração na madrugada nesse mês de junho está no calendário, começa a partir do dia 1º de junho, então vai do dia 1º de junho até o dia 7 de junho. Todos os dias, de 1 a 7, às 5 da manhã, estaremos em oração. Estaremos das 5 às 6 da manhã, cada um na sua casa, mas cada um mergulhado na presença do Senhor. Amém? Então fica a minha convocação para você, oração da madrugada. Vamos estar orando pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, vamos estar orando por essa questão dessa pandemia, para que essa doença dos infernos bata em retirada de uma vez, para que os homens tenham sabedoria para lidar com todo esse contexto, que a gente possa, de fato, como cristãos, estarmos posicionados à altura da verdade de Deus. E no dia 7, nós teremos no domingo a nossa escola dominical e à noite teremos o nosso culto de ceia, nossa celebração de Santa Ceia. A nossa celebração será online? Sim, será online. Com certeza você na sua casa prepara a sua mesa, prepara esse momento tão maravilhoso que nós viveremos. Olha, nós daqui, você daí da sua casa, estaremos celebrando a ceia dia 7 de junho, para a glória do Senhor, às 18h30, em nome de Jesus Cristo. E uma última informação para você, é uma informação também importante. Se você ainda não está cadastrado no WhatsApp Verbo Comunhão, né, que é o maior grupo que nós temos aqui na igreja, você precisa fazer isso logo. Então manda logo a sua solicitação no 99654 6984. 99654-6984. Esse é o telefone celular da nossa igreja, o WhatsApp. Você manda a solicitação e a gente vai ter o maior prazer de incluir você no Verbo Comunhão. Por quê? Porque nós temos muitas informações, nós temos inclusive reuniões online com a membresia da igreja a partir desse período e você não pode ficar de fora. Então manda logo a tua solicitação, esteja participando e nesses canais de comunicação internos nós estaremos informando os dias e horários desses encontros online para a glória do Senhor. Neizinha, vem cá, volta aqui para finalizarmos esse Se Liga no Verbo de hoje. Obrigado, minha irmã. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu amado. Bom demais, né? Você não pode perder nenhuma das nossas informações e programações. E o Se Liga no Verbo vai ficando por aqui. Até a próxima. E o dono da frase está aqui. Para cada batalha...
uma estratégia. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Graça e paz, irmãos. Eu creio que Deus tem algo maravilhoso para compartilhar conosco. Não sei como está, mas eu tenho convicção no meu coração que Deus tem algo maravilhoso para compartilhar com nossas vidas. Eu creio que é um tempo, né, de estarmos juntos, orando, intercedendo, mas desfrutando sim de uma palavra poderosa. E aqui em Salmos, capítulo 117, diz assim: louve o Senhor todas as nações, louvem-no todos os povos, pois grande é o seu amor por nós. A fidelidade do Senhor dura para sempre. Então, que tenhamos esse momento, né, essa sensibilidade do nosso coração, independente de circunstâncias, nós venhamos decidir estar com o nosso coração grato, louvando ao Senhor, engrandecendo o seu santo nome, porque Ele é bom. Independente de tudo, Ele continua sendo bom, maravilhoso. E isso nos motiva a estar perseverantes e firmes e confiantes nas promessas dEle para a nossa vida. Existe sim 1001 motivos de nos alegrar no Senhor, de exaltar o seu santo nome. E isso eu queria compartilhar com vocês nesse momento, esse Salmo 117, te encorajando a perseverar, a continuar confiante nas promessas do Senhor, independente das circunstâncias. O nosso foco é Cristo. Amém? E a nossa igreja, ela não para, está em movimento. Amém? E nós continuamos, né, na forma, os dízimos, as ofertas estão sendo feitos nas contas. Existem 2 contas da nossa igreja, que tem a Caixa Econômica Federal, agência 0048, conta corrente 27291, dígito 0. Operação 003. Banco Bradesco, agência 3206, conta corrente 481772, dígito 9. Então, assim, você pode sim continuar ofertando, dizimando, porque o segredo da colheita está na semente. Então, você pode ofertar e dizimar nas nossas contas. Como eu disse, a nossa igreja não para. Você pode trazer, né, sua doação, seu quilo de alimento. Pessoas estão precisando. E eu creio que tanto podemos, de alguma forma, nesses dias, poder nos movimentar, né? Mas não deixar de fazer aquilo que sempre fizemos e venhamos fazer. Amém? Honrar o Senhor com as nossas primícias. E graças a Deus que existe essa estratégia para ser feito. Amém? Então, nesse momento, eu queria que você fechasse seus olhos nas suas casas. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito e também ter um momento da palavra do Senhor, que eu creio que Deus vai compartilhar com nossas vidas. Amém? Pai, eu te agradeço, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu Espírito que está dentro de nós. Obrigada, Espírito Santo, que queremos receber dessa palavra, Senhor. Ser um instrumento, Pai, para receber dessa palavra ungida que vem da parte do Senhor. Oh, Pai, obrigada, Senhor, porque o Senhor faz infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, porque o Teu poder opera na nossa fraqueza. Obrigada, Senhor, porque em momentos de aflições, o Senhor nos ensinou a perseverar, a continuarmos firmes, inabaláveis em Teus propósitos. Obrigada, Senhor, pelo Teu chamado nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, porque nós podemos sim crer, Senhor. Crer acima das limitações, porque é assim que foi que o Senhor nos ensinou através da Tua palavra, que é luz, que é lâmpada para os nossos pés. Espírito Santo, ministra nas nossas vidas, para que venhamos entender o Teu propósito nas nossas vidas. Em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai, por tudo que o Senhor vai fazer e por aquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Bom, agora vamos para a palavra. E o tema que eu vou ministrar é o chamado. O chamado de Deus. E assim,
Quando a gente pensa em chamado, a gente já pensa em quê? Em propósito. Porque os dois, né, têm esse entendimento. Mas chamado é muito mais do que isso. E é isso que a gente vai estudar. E eu queria que você já pudesse abrir Mateus, capítulo 22, no versículo 14. A gente vai estudar um pouco um versículo que é muito, como posso dizer, é um versículo que é muito falado. Quando as pessoas elas associam o chamado, elas já dizem: muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Isso faz a gente pensar, toda vez a gente vê esse versículo, né, nos lugares, as pessoas quando vê os outros vão trabalhar, aí tem aquele departamento que está faltando pessoas para o serviço, para a obra do Senhor. Aí já diz, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Então esse versículo, quando eu pensei nesse tema, né, quando o tema chegou para mim, o chamado, eu pensei logo nesse versículo, e é o versículo que eu mais escuto as pessoas falarem. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Mateus 22, 14. Então, falando sobre isso, quando a gente fala em chamado, a gente associa a propósito. Mas chamado é mais do que isso. E o significado de chamado, ele é um adjetivo que se chamou, que foi convocado, convidado ou escolhido. No grego, no original, kaleo, que significa chamar ou convocar. E também, nesse versículo, também o termo chamado, nesse versículo de 22, 14, vem de kletos, que está relacionado a kelo, que significa uma ordem, um convite. Todos são chamados. E por conta disso, como esse versículo é muito falado, né, pelas pessoas nesse tema, a gente tem que entender o contexto de como foi encerrado essa parte em Mateus capítulo 22, em que Jesus ele conta uma parábola. Amém? Então agora a gente vai ler essa parábola em Mateus, capítulo 22. A parábola do banquete e do casamento. Por quê? Esse versículo, ele vem já no encerramento, na conclusão dessa parábola que Jesus contou. Então, para eu entender por que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos, a gente tem que compreender por que veio essa mensagem. Mas veio mediante essa palavra que Jesus contou. Que diz assim, eu quero que você acompanhe comigo, capítulo 22, a partir do versículo 1. Jesus lhes contou outras parábolas e disse ele: o reino dos céus pode ser ilustrado com a história de um rei, que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. Quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos para avisar os convidados, mas todos se recusaram a vir. Então ele enviou outros servos para lhe dizer: já preparei o banquete, os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Então aqui lendo, a partir do versículo 1 até o versículo 4, você vê aqui a preparação do banquete e o convite. Todos foram chamados. O reino dos céus, aqui Jesus ilustrando, é como a história de um rei que preparou um grande banquete de casamento para o seu filho. E quando o banquete estava pronto, o rei enviou seus servos, que foram os mensageiros, para avisar os convidados. Mas todos se recusaram a vir. Então, esse chamado que está contando na parábola foi um convite. Chamou aquelas pessoas, mas elas recusaram. Então ele enviou outros servos, em outras palavras, outros mensageiros, para lhe dizer: já preparei o banquete já estava pronto. Os bois e novilhos gordos foram abatidos e tudo está pronto. Venham para a festa. Então, mais uma vez, o chamado, o convite
foi reforçado para que essas pessoas compartilhassem daquele banquete, participassem daquela ocasião. Mas os convidados não lhe deram atenção, novamente, e foram embora. Um para a sua fazenda, outro para os seus negócios, outros ainda agarraram os mensageiros e os insultaram e os mataram. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Então houve uma consequência por causa daquilo que eles recusaram, aquele convite. O rei ficou furioso, a gente está no versículo 7. O rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto. Mais uma vez, a festa está pronta. E meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convide todos que vocês encontrarem. Aqui vimos outro convite. Aqueles que Deus, o rei, em outras palavras, como está na parábola, o rei fez o convite para todos. Aqueles que primeiro ele fez o convite recusaram. Estavam envolvidos com as coisas, que a gente vê questões da vida. E aqui, no versículo 7, reforçando, o rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Disse aos seus servos: o banquete de casamento está pronto e meus convidados não são dignos dessa honra. Agora saiam pelas esquinas e convide todos que vocês encontrarem. Então os servos trouxeram todos que encontraram, tanto bons como maus, e o salão do banquete se encheu de convidados. Então aqui nós vemos que houve um primeiro convite àquele grupo de pessoas. O banquete estava pronto, o rei já tinha preparado a festa, mas eles recusaram. E nessa recusa a gente viu o porquê, o motivo, porque eles recusaram, eles estavam envolvidos em questões da vida, fazenda, negócios. E aqui o rei manda outros mensageiros para ir, aqueles mensageiros para procurar fazer o segundo convite para outro grupo de pessoas que estavam nas esquinas, em todos os lugares. E nisso veio pessoas boas e ruins. E o salão ficou cheio de convidados. Todo mundo foi convidado agora. E quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que estava vestido de forma apropriada para um casamento. Voltando aqui no versículo 11. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe: amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? Então, assim, para um pouquinho para eu te explicar. A gente vê aqui que no segundo convite foi convidado todo mundo. Não é verdade? Mas nesse momento, o salão estava cheio de pessoas boas, ruins, todo mundo foi chamado, todo mundo foi convidado agora. Sendo que tinha uma coisa, para estar naquela festa e desfrutar daquele banquete, tinha que estar com a roupa apropriada. É a mesma coisa quando se faz uma festa. Quando você faz uma festa, como posso dizer, elegante, daquela forma formal. Você sabe que até o traje, quando se faz um casamento, que é um tipo de festa elegante, as roupas, os trajes, existe já vamos dizer assim, esse estilo da gente se vestir de uma forma, vamos dizer assim, um esporte fino, ou uma roupa simplesmente toda fina. Porque a gente sabe que a ocasião que nós vamos participar, essa ocasião exige da gente uma roupa apropriada para aquela festa ou para aquela ocasião. E da mesma forma, essa ocasião que o rei estava preparando aquela festa, precisava que a pessoa que participasse e pudesse desfrutar do banquete e daquilo que o rei preparou, tinha que estar com a roupa apropriada também.
Porque não sei se você percebe, mas se você vai para uma festa e você vê uma pessoa, né, uma festa fina, formal, elegante, e vai uma pessoa toda maltrapilho, vamos dizer assim, né? Que veio com a roupa rasgada, ou um esporte mais despojado, você já vê que você já começa a olhar, isso não está certo. Uma roupa, uma festa tão elegante, né? Uma pessoa vir com uma roupa dessa, despojada, isso não coube bem. Não está certo. A mesma coisa aconteceu com esse homem que se encontrou no meio da festa e não estava com um traje, com a roupa apropriada para desfrutar daquele lugar, daquele casamento, né? E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes, pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E assim encerra nessa parábola em que Jesus conclui. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Nessa parábola, eu destaquei palavras: chamado, convite, renúncia, vestimenta. O rei chamou muita gente, mas aqueles que atenderam ao seu convite e participaram efetivamente da festa foram poucos, em relação à população que convidou. Então, eu imagino, nessa parábola, Jesus contando, que era para muita gente, mas poucos deram crédito, ou seja, atenderam de uma forma efetiva aquele convite. E Jesus descreve aqui, também, nesse versículo, vamos dizer que esse texto, a gente também pode tirar, né, como... vamos dizer assim, como revelação, como ensino. Jesus descreve aqui uma oferta do Evangelho, primeiro, para os judeus foram um povo escolhido por Deus, e depois aos gentios, né, aqueles que não eram judeus, né? E a nação judaica havia rejeitado decisivamente a oferta que Deus lhe fez através de seus profetas. Mas, na providência de Deus, essa rejeição é a ocasião em que o evangelho é estendido aos gentios. Então, nós vemos aqui nesse texto também, que deixa claro que sobre os judeus são um povo escolhido por Deus. O primeiro chamado foi para eles, para ir vir para essas festas. Mas a gente vê que, pelas questões da vida, eles renunciaram àquilo. E, por conta dessa renúncia, aquela oferta, daquele convite, se estendeu ao povo gentil, que é aqueles que não são judeus. Isso, nesse texto, também faz a gente refletir nesse aspecto. Mas o que eu quero focar nisso, isso é fato. Realmente o povo judeu foi escolhido para anunciar o evangelho, para propagar. Eles foram, até porque Jesus nasceu ali, todo o curso da história se desenvolveu. É um povo escolhido. Mas por causa da renúncia se estendeu para os gentios. E a graça nos alcançou. E isso também faz a gente refletir sobre o chamado, né? O propósito de Deus para nossas vidas. Se aquele povo que foi primeiramente chamado fizesse alguma coisa, sabe? Algo ia acontecer. Mas por causa de uma renúncia, outros tiveram a oportunidade de desfrutar aquilo que já estava reservado para eles. E isso nos faz entender que ninguém é insubstituível, mesmo reconhecendo que Deus, nós estamos aqui na terra com um propósito. Ou seja, eu e você, o primeiro chamado que Deus fez a nós foi para ser filho de Deus, a ter um relacionamento com Ele. Isso foi para todos. Amém? Mas o que me faz refletir nessa passagem, mesmo tendo esse contexto, esse conteúdo, falando sobre os judeus, sobre os gentios, povo judeu escolhido, e por causa da renúncia se estendeu
a oferta do evangelho para os gentios, mas existia sim um propósito que através deles, a Bíblia diz que através de Abraão, todos os povos e as famílias da terra seriam abençoadas. Era uma promessa, é uma promessa. Mas a oferta se estendeu pela recusa. E a mesma coisa Deus, quando a gente já nasce com um propósito. Eu queria que você abrisse em Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Jeremias, profeta Jeremias, capítulo 1, versículo 5. Aqui vemos, eu acredito que todo mundo também, quando pensa em chamado, pensa no Jeremias, o profeta. Um jovem, né, quando foi chamado, se sentiu incapaz. Eu, Senhor, eu. E aqui, Jeremias capítulo 1, versículo 5, ele diz assim: eu conheci, antes de formá-lo no ventre da sua mãe, e antes de você nascer, eu o separei e nomeei para ser profeta às nações. E no versículo 6, continuando. Então eu disse: ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome, sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga, sou jovem demais, pois você irá onde eu enviar e dirá o que eu lhe ordenar. Então não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, Senhor, falei. Então o Senhor estendeu a mão, tocou minha boca e disse, e assim continua a história. Então a gente vê aqui um chamado de profeta na vida de Jeremias. A primeiro momento ele se sentiu o quê? Incapaz. O chamado, como eu expliquei a princípio, é uma convocação, é um convite. E cabe a você ou a mim escolher e seguir aquele caminho que foi proposto. E se você ver aqui, em Jeremias 1:5, o propósito já tinha nascido primeiro que a pessoa. E eu queria que você guardasse isso. O propósito nasce primeiro. E aqui diz no 5, eu o conheci antes de formar no ventre da sua mãe. Ou seja, antes que existisse tudo. Ou seja, dentro da barriga da mãe já existia um propósito do Senhor na vida de Jeremias. Agora tinha uma coisa, cabia ele escolher em viver esse propósito. E nessa passagem a gente vê que há assim uma insegurança no coração de Jeremias, porque ele se achava que não era capaz. Mas aí Deus fala através da sua palavra, antes que você nascesse no ventre da sua mãe, eu escolhi. Então eu digo para você a mesma coisa. Antes mesmo de você nascer no ventre da sua mãe, Deus já tinha um propósito, um chamado para a sua vida. Mas lembre, o primeiro chamado que Deus fez e faz para todos, em que nele aceitam, é o chamado de ser filho, em ter um relacionamento com ele. E isso é para todos. Por isso que diz, todos foram chamados. O banquete está pronto, a festa está pronta para todos. Mas quem vai responder aquele convite, aquele chamado? Então, os convidados judeus são os chamados, né? Mateus 22, do 4 ao 8. Como recusaram os servos, então, ordenados a chamar os gentios. Então, nós vemos esse detalhe, a recusa. Isso tem a ver com o chamado? Tem. Porque aquele primeiro grupo, né, que a gente pode associar a relação, né, com os judeus que foram escolhidos, mas o que eu quero focar nessa mensagem e deixar bem claro é em relação ao propósito, ao chamado. Que isso também serve de reflexão e de uma palavra que a gente para pensar. Também em relação a nós, como filho de Deus. Se você confessou a Jesus como seu único e salvador, você recebeu a natureza de Deus. Então você se tornou filho de Deus, nascido dele.
E por conta disso, você já recebe, através do relacionamento, da comunhão, Deus começa a compartilhar com você os propósitos e planos que Ele tem para a sua vida. Amém? Então, esse texto, ele faz a gente refletir nesse aspecto sobre o chamado. Porque aquele primeiro grupo que o rei chamou, aquela festa, aquele banquete foi preparado, né, para aquela festa do noivo. Que aqui faz uma comparação, o que dá para entender que aquele filho daquele casamento, o filho, né, que estava preparando aquele casamento, nos faz entender que era Jesus. Amém? E o primeiro convite foi recusado. E às vezes acontece. Jeremias foi um dos que quando recebeu se sentiu inseguro. Eu não passo de uma criança, o que eu vou falar? E isso você não vê só Jeremias na Bíblia, você vê outras pessoas, outros personagens bíblicos que se sentiram diante dessa situação. Como é que eu vou responder? Isso é muito grande, porque é interessante isso. O propósito, ele nasce primeiro. E quando Deus nos revela através da sua palavra, Ele revela nosso homem interior, o testemunho interior, o nosso espírito. Ele revela grande. Porque o nosso Deus, Ele tem planos perfeitos e grandiosos para nossas vidas. Então, quando Ele mostra, vamos dizer assim, o quadro todo pronto, do plano perfeito que Ele tem, aí a gente cai em si e pensa, eu sou assim, eu moro aqui, eu tive uma criação assim, e assim vai a justificativa. Ah, mas é porque eu trabalho, eu sou envolvido, meu emprego, eu não tenho tempo. E começa aquele drama. Essa é a palavra certa, aquele drama, né? O desejo de responder, mas aí tem coisas que ainda me atrapalham de viver a plenitude daquilo tudo. Ou simplesmente você vê aquele quadro todo pronto e você se sente como é que eu vou cumprir aquilo. Aí fica aquele sentimento, aquela sensação, eu vou cumprir como? Como é que eu vou chegar a ter esse chamado? Como Jeremias, eu me passo por uma criança. Mas Deus já mostrava, através da palavra, da comunhão, claro que Jeremias, porque é através da comunhão com o Espírito, é onde Deus começa a compartilhar conosco as profundezas de Deus. Ele começa a trazer a revelação do plano, do propósito. E não só foi Jeremias, Moisés. E você vê outros personagens bíblicos se questionarem quando viram o propósito. Viram o plano que Deus tinha para a vida deles. E sabe, teve momento que eles quiseram recusar? Sim. Mas Deus falou com eles. E sabe, eles não tiveram muita escolha, mas eles creram. Eles creram que não era pela força deles, mas pela palavra, pela capacitação do Espírito de Deus na nossa vida. E é isso que a gente recebe. E sabe, se eu e você não aceitar esse convite, foi o que aconteceu com esse grupo de pessoas que foram convidadas por aquele rei no primeiro momento. Houve uma consequência triste, vamos dizer assim, né? Que aqui diz no 7... que o rei ficou furioso e enviou seu exército para destruir os assassinos e queimar a cidade deles. Então, houve uma consequência, houve uma perca. Eles também perderam a oportunidade de desfrutar de tudo aquilo. E muitas vezes, por estarmos envolvidos com as questões da vida, nós perdemos a oportunidade de desfrutar do chamado do Senhor para a nossa vida. Porque quando eu e você faz a obra do Senhor, a gente pensa que só está dando. Mas existe uma regra, uma lei, um princípio da semeadura. É dando que se recebe. Então, quanto mais eu e você se envolve na obra do Senhor, nos dedicamos ao chamado que Ele tem para a nossa vida, há sim um retorno. Sabe por quê? Porque a gente cresce espiritualmente. Porque você não vai fazer a obra do Senhor de qualquer jeito. Você não vai fazer as coisas também
de todo jeito. Há uma exigência, há também um tipo de esforço, que às vezes, para muitas pessoas que observam, pode ser pesado, mas para quem serve, não é. Sabe por quê? Porque faz com alegria. As forças são renovadas. Não é penoso quando a gente faz a obra do Senhor. Agora, quando as circunstâncias aparecem, simplesmente obstáculos começam a surgir. E claro, eu vou te dizer uma coisa que você nunca vai esquecer. Se você já sabe o plano e o propósito de Deus para a sua vida, não fique pensando que você só vai cumprir quando tudo estiver organizado, perfeito, tranquilo. Isso nunca vai acontecer. Sabe por quê? Porque o único interessado de, destruir e impedir que o plano de Deus aconteça na sua vida é Satanás. Então, coisas vão se levantar sempre. Eu sempre digo isso para as pessoas que chegam perto de mim e vêm com essa conversa, né? Eu vou esperar, né? Eu estou me organizando, eu estou com expectativa no coração de me envolver com a obra do Senhor. Eu sei o meu chamado. Eu escuto muito isso de muitas pessoas que são pessoas de Deus, são pessoas nascidas, já aceitaram Jesus, já desenvolveram uma comunhão com Ele, mas ainda estão presos a embaraços. E isso é muito, muito perigoso. E essas pessoas chegam para mim e elas sempre vêm com esse discurso. Não, quando as coisas se organizar, eu vou me envolver com a obra. Vai ser uma bênção, porque eu vou estar livre, e tudo vai dar certo, e vai ser assim. Mas eu digo para você, não é assim. Se Deus tem um chamado para a sua vida, o primeiro chamado que eu disse é o quê? É ser filho. Isso é para todos. Amém? E desenvolver um relacionamento com Ele. Agora, escolhido, do original do grego, a tradução é eleito. O eleito, quando há um voto de confiança. Por quê? Porque desenvolveu a confiança. Isso é progressivo. Como? Desenvolvendo a salvação. Porque muitas pessoas pensam, eu já aceitei a Jesus, então está tudo certo. Não, não é assim. É só o começo. Aceitar Jesus ou recebê-lo como seu único e suficiente Salvador é o primeiro passo de fé. Mas aos poucos você vai desenvolver isso. E isso se desenvolve com um relacionamento com Jesus. E nesse relacionamento, claro, com a comunhão com Ele, com o seu Espírito, você vai entender e vai chegar na porta do seu coração o propósito e o plano que Ele tem para a sua vida. E isso vai ser, vamos dizer assim, para muitas pessoas, tem pessoas que respondem rápido. E glória a Deus por isso. Já existem pessoas que demoram, mas por que demoram? Por estarem presas a coisas, as questões dessa vida. Às vezes não são a negócios, às vezes são circunstâncias mesmo que aparecem, aflições que impedem que essas pessoas, elas venham correr a carreira que Deus preparou para elas. Sendo que existe um fator muito importante, que nessa parábola, eu posso dizer que esse texto, essa parábola que Jesus contou, ela vem com vários ensinamentos, né? Não somente a questão dos judeus e dos gentios, mas isso traz uma mensagem também para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu quero que você abra agora sua Bíblia, amém? Em Hebreus. Glória a Deus. O livro de Hebreus. Capítulo 12. Hebreus. Capítulo 12, versículo 1. Amém? Glória a Deus. Diz assim: portanto, uma vez que estamos rodeados de tão grande multidão de testemunhas, livremo-nos de todo o peso que nos
torna vagarosos e do pecado que nos atrapalha. E corramos com perseverança a corrida que foi posta diante de nós. Mantenhamos o olhar firme em Jesus, o líder e aperfeiçoador de nossa fé. Por causa da alegria que o esperava, ele suportou a cruz, sem se importar com a vergonha. Então, nesse versículo aqui de Hebreus 12, ele traz o ingrediente infalível para correr a carreira, a corrida que Deus preparou para nós. Olhando para Jesus, o autor e consumador da fé. Ou seja, ele foi o exemplo. Ele veio para a terra com um propósito e ele cumpriu. E sabe, a gente vê em muitos versículos em que ele fala na sua palavra, João 6,38, deixa bem claro, você pode abrir também. João 6,38, eu não podia deixar de falar de Jesus, que foi também o Filho de Deus que veio ao mundo com um propósito de resgatar as nossas vidas. Amém? Então, no Evangelho de João, aleluia, João 6,38. A minha Bíblia é na versão NVT, tá bom? Então, se você vê um pouquinho diferente na versão que você está lendo, a palavra é a mesma. Só a forma da tradução vai ter algo exemplificado um pouco mais, pode ser um pouquinho diferente, mas a versão que eu estou lendo é NVT, tá bom? Mas acompanha comigo, que é a mesma mensagem. Glória a Deus. Em João 6,38 diz assim: aleluia. Pois desci do céu para fazer a vontade daquele que me enviou, e não minha própria vontade. Isso aqui, quem está falando é o quê? Cristo, Jesus. Jesus nasceu com um propósito. E ele deixa bem claro, eu não vim aqui para fazer a minha vontade, mas sim a dele, que está no céu. Então, nós vemos em Hebreus 12:1, o ingrediente de perseverar no plano, no propósito. E também vemos o porquê que devemos olhar para Jesus. Mas quem é Jesus? O autor e consumador da nossa fé. Que diz que sofreu também afronta às situações dessa vida, mas nos ensinou através da sua palavra, até porque ele era a própria palavra. João 1 diz sobre isso, que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. Então o próprio Jesus, ele deixa bem claro, quando ele estava no jardim do Getsêmani, antes de ser sacrificado, antes de passar por todo aquele processo, naquele momento que estava angustiante na vida dele, aquela decisão. E a Bíblia diz que ele orava, que chegou ao ponto até de suar sangue. E ele sempre dizia a mesma coisa: eu estou aqui para fazer a vontade do meu Pai. Mas sabe por quê? Não é simplesmente porque Jesus era a palavra, porque além dele ser a palavra, ele sabia das promessas e vamos dizer assim, de tudo que estava contido em realizar aquele propósito. Porque o propósito, ele vem num sentido mais amplo. Que não abençoa somente sua vida, mas abençoa muitas vidas. Amém? Então, quando fala em Hebreus 11:1, fala sobre os embaraços. Porque às vezes as pessoas recusam em cumprir o chamado, não é só pelas questões da vida. Por causa dos negócios. Por causa da criança. Claro que existem situações adversas, sim. Claro. O seu primeiro chamado, se você é de um lar, que tem um marido que não é salvo, ou é esposa, ou você tem sua família, você é casado, o seu primeiro chamado também é a sua família. Amém? Tudo tem que também ser com consciência. E um detalhe que eu quero deixar claro, é que, claro que você tem chamados que Deus, quando Ele chama você, Ele manda deixar tudo. Né? Depende do propósito que Ele tem para a sua vida. E muitas pessoas se sentem inseguras. Mas eu tenho hoje uma novidade para falar para você. Que quando Deus ele chama, eu falei a princípio, Ele capacita. Então quando Deus ele vai revelar o propósito, o plano, quando a gente olha e sabe,
ver aquela plenitude toda, profeta, os 5 dons ministeriais, um outro propósito que ele tem, para você ir para as nações, por que não? Deus, ele tem planos extraordinários. Uma coisa fique certo, Deus, ele não tem planos pequenos, os planos dele sempre são grandiosos. Então, a gente se sente pequeno, no princípio. Mas por quê? Quando somos chamados e se sentimos naquele primeiro momento, quando chega aquilo, a porta do nosso coração, a gente se sente que, como é que eu vou chegar até lá? Como é que eu vou fazer para as coisas que estão adiante de mim? E sabe, quando eu comecei agora a falar, o Espírito Santo trouxe no meu coração. Quando a gente recebe tudo aquilo, no começo, a gente se sente aquela sensação, meu Deus, eu vou ser aquilo, eu vou fazer aquilo que Deus está me mostrando, que sonhei, que tive a visão, que Ele testificou na palavra ao meu respeito, porque Ele sempre vai ter que testificar na palavra, amém? Glória a Deus. E você se sente aquela sensação, como é que eu vou chegar lá? E eu vou te dizer como você vai chegar lá, amém? Eu queria que você abrisse em 2 Timóteo, aleluia. Sabe, muitas pessoas, esse tema, né, o chamado, a maior dificuldade das pessoas responder a esse chamado é porque quando elas veem, né, o propósito, o plano de Deus para a vida, né, para a vida delas, para nossas vidas, no caso, é grande. Como é que eu vou chegar até lá? As pessoas já vão medindo, né, toda a renúncia. Mas existe um slogan, né, que é do Rema. Tempo de preparação não é tempo perdido. Então, se você observar, Moisés foi chamado. Mas quando ele foi chamado, foi rápido, né? Chegar lá no Egito, pegar o povo, libertar o povo sair daquela escravidão. Não foi de um dia para o outro. Existia o plano, existia sim o propósito, mas não foi de um dia para o outro. Moisés teve que passar por um processo de preparação, por processos. Essa é a palavra certa. E aqui em 2 Timóteo 2,15, a carta ao Timóteo 2,15 diz assim: esforce-se sempre para obedecer à aprovação do Deus a quem você serve. Seja um bom trabalhador, que não tem de que se envergonhar e que ensina corretamente a palavra da verdade. Aqui fala sobre o trabalhador aprovado, mas tem uma palavra, esforço. Então, todos são chamados. Poucos são escolhidos. Escolhidos tem a ver como eleitos. Essas pessoas, eu posso descrever que são aquelas pessoas que desenvolveram-se, ou seja, se submeteram aos processos, vamos dizer assim, ao desenvolvimento, à preparação. Eles tiveram, como eu posso exemplificar, eles tiveram como se submeter àquilo, eles se entregaram. Existe uma frase que eu vi no livro acima, de Tony Cook, que a grandeza do homem é medido pela entrega. É de Willie Bolt, o nome, né, desse que ele fala, ele recita essa declaração no livro dele acima, Tony Cook, claro. Ele fala sobre isso. A medida de grandeza do homem, a grandeza do homem é medida, a grandeza do homem, ela é medida por sua entrega. Então, quando nós nos entregamos, sabe, o plano está lá dentro, e nós nos submetemos ao chamado de Deus, como? Desenvolvendo a nossa fé. Como? Comunhão com Deus, congregando. Porque o primeiro chamado, eu fui chamada para ir às nações, para ser profeta, evangelista, pastor, e assim vai. Ministério de socorros. Sabe onde é que você vai começar a desenvolver isso?
É na sua igreja local. É o lugar da sua preparação. E sabe, muitas vezes as pessoas vêm com desculpas que eu estou ocupado. Por causa das circunstâncias da vida. E cada um vem com uma desculpa. Não, quando chegar o tempo, porque já vai com aquele entendimento que vai ser logo profeta, mas não é assim. Você precisa se submeter à presença do Senhor. Você precisa se submeter a essa palavra. Porque assim como o rema, né, quem fez o rema, eu fiz o rema. E foi maravilhoso, foi um divisor de águas na minha vida. O slogan do rema já diz tudo. Tempo de preparação não é tempo perdido. Por quê? Porque você é exposto a uma palavra. E sabe o porquê, o motivo? Eu vou te dizer por quê. Agora você vai voltar para o nosso texto base, que é Mateus, capítulo 22. O nosso texto base de hoje, de você que está aí me escutando, é essa parábola. Mateus 22. A gente já está concluindo. Diz assim, no versículo 12. Não, versículo 11. Quando o rei entrou para recebê-los, notou um homem que não estava vestido de forma apropriada para um casamento. E perguntou-lhe, amigo, como é que você se apresenta sem a roupa de casamento? O homem não teve o que responder. Então o rei disse, amarre-lhe as mãos e os pés e lance-no para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. A gente já vê uma cena meio escatológica. Então a gente já fica, nossa, que consequência, porque ele não estava com a roupa, o traje adequado para aquela festa. E é isso que eu vou entrar agora. Então, quando vamos recapitular, né, vamos dizer que essa palavra é um ensinamento para a sua vida, para você desenvolver esse chamado que Deus tem para a sua vida. Se você observar nesse texto, nesse aspecto, sobre a roupa, eu não sei se você percebe, se você é um estudioso da palavra de Deus, tudo que envolve roupa, veste, lembra o quê? Justiça de Deus. Amém? A justiça de Deus é um tipo de vestimenta. E assim, o que é interessante, já no final dessa conclusão dessa parábola que Jesus conta, porque Jesus sempre, maravilhoso o ensinamento de Jesus, desde o Novo Testamento, que ele teve aqui na terra, sempre ele contava por meio de parábolas para que o povo entendesse o que ele queria transmitir. Você vê ele terminando esse episódio dessa história com essa roupa, com essa vestimenta. Por quê? Eu vou te explicar. Como eu falei a princípio, quando eu e você recebe o propósito, o chamado, é grandioso. Porque o nosso Deus é um Deus grandioso. Ele não vai te chamar para coisas pequenas, porque Ele é o Deus extraordinário. Ele te vê grande. Sabe por quê? Porque Ele foi que te criou. Ele te fez para um propósito. Então, nunca pense que você vai ser o coitadinho, o pequenininho. Isso nunca vai acontecer. Porque o seu Pai é grande. E você foi feito para glorificá-lo. Amém? E aqui existe uma parte importante sobre a roupa, porque quando você recebe o chamado, se lembra que eu disse? Você recebe, tá lá, a visão, o propósito, a meta. E ainda compara isso com uma corrida. Eu preciso correr, eu preciso me posicionar. Existem coisas adiante de mim. Mas o interessante disso é que existe esse detalhe da roupa. Não pode ser de todo jeito. Amém? E aqui, ele fala de uma pessoa que estava na festa. E não estava com a vestimenta adequada para aquela festa. E na palavra do Senhor, como eu falei a princípio, para você chegar àquela plenitude daquele teu chamado, você vai ter que passar por etapas. Você vai ter que crescer, você vai desenvolver a sua fé, desenvolver o seu chamado. E isso é o quê?
congregando, lendo a Bíblia, claro, investindo tempo para ler livros, amém? Claro, você vai investir tempo também para você servir na obra do Senhor. Porque como é que você vai descobrir o seu chamado? Não é sentado, é se envolvendo. Amém? Então, esse período, esse tempo, leva tempo. E quando você vai desenvolvendo isso, você vai se envolvendo com a obra do Senhor, você vai ganhando tempo, investindo, se preparando, investindo num rema, outro seminário bíblico focado na revelação e a veracidade dessa palavra. Amém? Você vai buscando, você vai lendo, você vai estudando, você vai orando. Coisas dentro de você vai se submeter para que essa palavra venha limpar, venha moldar, venha poldar. Você vai passar por fases, você vai passar por estações. Algumas vão ser difíceis, mas para cada uma delas vai existir uma graça, um poder, para que você venha ser aprovado, para que você venha concluí-las e chegar até a plenitude de desenvolver e estar naquele chamado. Não é de um dia para o outro. Requer um esforço. Lembra que eu falei o versículo de 2 Timóteo? Requer um esforço, mas é um esforço saudável, porque vai, vamos dizer, da mesma forma, aquelas pessoas, né, professores de educação física, aquelas pessoas que dedicam-se, né, à educação mesmo, né, à academia, e eles vão lá e vão exercitar. E eles já começam o corpo a ser moldado, né? Não é da mesma forma quando a pessoa chega na academia. Tem muita gente, graças a Deus, que vão no propósito de melhorar, amém? E quando elas chegam lá, elas vão chegar de uma forma. Mas se elas realmente se focar no propósito e cumprir a meta que elas têm, de ficar bem, de perder aquele quilo, de deixar, né, os músculos do jeito que ele queria. Gente, se ele se dedicar e se esforçar, ele bate a meta. Mas isso requer esforço, requer dedicação. Muitos não conseguem, porque distraíram o foco. Mas outros, ó o foco, olha o foco, e conseguiram concluir a etapa. A mesma coisa na vida de um cristão. Quanto mais eu e você se dedica à obra, quanto mais eu e você se dedica ao serviço, à oração, à palavra, a um curso, rema, aleluia. Isso é maravilhoso. Você vai dando crédito, todos os ensinamentos, todas as matérias vão chegando, você vai se submetendo a essa palavra. Sabe o que vai acontecendo? Você vai exercitando os seus músculos espirituais. E quando você vê, você vai chegar um momento que você já vai estar no seu propósito. E você nem vai sentir. Mas sabe por quê? Porque para cada propósito leva tempo. Tem uns que é rápido, tem uns que ainda precisa de mais tempo, mas leva tempo. E sabe como eu posso aproveitar esse tempo? Me enchendo do Espírito, sabe? Se enchendo, se investindo, ganhando, sabe? Se Deus me chamou para ser um evangelista, claro, serve na tua igreja, vai para o evangelismo, secretaria de missões, teu pastor, amém? Mas você também precisa o quê? Se dedicar, estudar idiomas. Também tem essa parte. Também ler livros focados nos temas que você vai desenvolver. Profeta, a mesma coisa. Ou outro ministério, o que você, departamento infantil, você precisa investir em livros infantis para ministrar também. Vamos dizer assim, com excelência para as crianças. Todo o corpo de Cristo em movimento que tem chamado precisa ganhar tempo, investir tempo no seu chamado. E isso é você dedicando momentos. Não quero dizer aqui que você vai deixar seu emprego, não quero dizer aqui que você vai deixar de fazer suas coisas do cotidiano. Não. Eu digo e reforço para você tudo, utilizar o seu tempo com sabedoria e dando prioridade
prioridade as coisas celestiais. O plano de Deus para a nossa vida é perfeito e divino. Agora, tem uma coisa, como eu disse, às vezes não são as questões da vida que impedem a gente desfrutar, mas sim o pecado que nos rodeia. Como assim, Vanessa? A Bíblia diz, o primeiro chamado que Deus fez para mim e para você foi um convite. Você se lembra o dia que você aceitou Jesus? Foi um convite. Foi uma boa notícia que chegou à porta do seu coração. E você recebeu. E nisso você caminhou, está caminhando com Ele. Mas chegou um momento que Ele compartilhou aquilo que estava no coração dele para o céu. E sabe, às vezes pode ser que você está envolvido com as coisas, com o emprego, com alguns planos pessoais. E a porta está lá, batendo para cumprir o plano dele. Eu só tenho uma coisa para dizer para você: escolha cumprir o plano dele, porque o mais, a Bíblia diz que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, que as demais coisas serão acrescentadas. Mas um dos maiores problemas e obstáculos é o pecado. Por quê, Vanessa? Se lembra que eu li em Hebreus 12:1, que estamos todos correndo uma corrida, uma carreira. E sabe, nessa festa existia um homem que estava com traje. Não estava adequado. Você pode fazer tudo o que eu disse para você. Se preparar, dar o seu melhor para cumprir aquilo. Mas se sua vida tiver de todo jeito, não vai valer de nada. Porque sabe o que vale na tua caminhada todinha cristã? É você desenvolver essa salvação, exercendo os frutos do Espírito. Amor, paciência, domínio próprio. A tua vida tem que refletir Cristo. O que adianta, o que a Bíblia diz? O que adianta ganhar o mundo todo e perder sua salvação? Então a gente vê aqui, já concluindo esse texto, que esse homem estava na festa, mas não pôde terminar nela. Não pôde desfrutar do banquete, porque não estava com a roupa, a vestimenta adequada. E sabe, em Hebreus diz que devemos deixar todo embaraço que é pecado, coisas que nos limitam, coisas que nos impedem a cumprir o plano e o propósito de Deus para nossas vidas. Você vai ter que deixar. Se você está disposto a essa palavra, você tem que se permitir a ser moldado e purificado por essa palavra. Estamos vivendo um tempo, 2020, santidade e glória. É santidade e glória. A Bíblia diz, Deus ele faz um convite. Sede santo, porque eu sou santo. Eu quero ir para o céu. Sabe, um dia eu e você, vai haver uma festa, sabe, maravilhosa, que é as bodas do Cordeiro. E sabe, nós não vamos ser julgados por pecados e erros, mas vamos ser sim, vamos prestar conta do que fizemos aqui. Porque hoje nós estamos sim numa posição de justificados. Aleluia, nós somos justiça de Deus. Então nós vamos passar por julgamentos diferentes lá no céu. Porque nós estamos em outro status, de filho, co-herdeiro com Cristo Jesus. Mas lá nós vamos prestar conta do que a gente fez aqui. E o que é que eu tenho feito? O que eu tenho me dedicado? Nesse livro aqui vou recomendar para você, é de Kenneth Hagin, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida. Um livro maravilhoso. Também tem outro livro que você pode investir, que é Chamados por Deus, também de Kenneth W. Hagin. Esses livros falam muito do que eu estou resumindo nessa ministração. Mas aqui ele fala, eu copiei uma parte desse livro, que ele fala verdades importantes, que eu queria compartilhar com você. Que às vezes queremos dar o nosso melhor. Ninguém está vendo. Subo o púlpito, ministro ou faço qualquer serviço, ninguém está vendo. Mas Deus está vendo. Como está a sua vida? Sabe, tempo de preparação não é tempo perdido. Mas a preparação também quer uma prática e uma diligência na nossa vida. Então, para eu servir, eu não posso servir de todo jeito. Eu tenho que servir em santidade. Até porque Ele é santo. Então, para isso, eu tenho que vestir
e está com o meu traje nupcial, que é o caso dessa parábola. Sabe que traje é esse? De justiça, de santidade. Não é só fazer, não é só realizar e cumprir, é viver. É viver para a glória dele. E isso requer da gente um esforço, uma apropriação das promessas, mas também uma dedicação de nós venhamos nos encher do Espírito de Deus, que venhamos viver uma vida de santidade que reflita a glória do Pai, a glória de Cristo nas nossas vidas. E sabe, meus irmãos, essa é a veste de justiça. Sendo que essa pessoa, ela estava na festa, mas não estava vestida. E quantas pessoas realizam o chamado e sabe, pode até se preparar. Mas o importante é como está teu homem interior. Como está a tua vida. Como está o teu coração. É isso que importa também. Eu digo que é o que mais importa. Porque tudo isso pode passar. Mas ser filho é o nosso primeiro chamado. Como está a minha vida e meu relacionamento com Deus? Se eu que vou fazer a obra dele, como estou desenvolvendo essa comunhão com ele? Como? Se existe embaraço na tua vida, é tempo de se livrar. Se existem situações na tua vida que te impedem, como obstáculo, de correr a corrida, você precisa se posicionar na fé. Declarar, confessar essa palavra. Mudar a mentalidade, a natureza, sabe? Você que recebe Jesus, você recebe a natureza de Deus, a vida Zoe. E aqui nesse livro, eu já estou encerrando, o livro, Seguindo o Plano de Deus para a Sua Vida, de Kenneth Hagin, diz assim: os cristãos devem simplesmente permanecer confiando no plano divino e deixar que Ele cumpra o que lhes tiver prometido, para arcarem com a parte deles. Precisam preparar-se de acordo com a palavra e com a orientação do Espírito Santo. Mas o segredo de tudo isso, eu queria que você repetisse comigo: obediência. Diga assim, diga onde você está: obediência. Nesse livro ele também fala, guarda isso no teu coração: você verá seu caminho tornar-se cada vez mais brilhante, e muitas outras vidas serão influenciadas em favor de Jesus por causa da sua obediência. Isso porque é no caminho da obediência que o Altíssimo revela a sua glória e que você recebe a renovação diária de suas forças. E quando você terminar sua carreira, encontrar-se com Jesus face a face, ficará contente por ter obedecido a Deus. E resumindo tudo, vamos cumprir a vontade de Deus. Sabe, quando Hebreus 12:1 diz, é uma corrida. E eu não sei se você observa, porque todo corredor, ele não pode estar cheio de pesos. Porque se um corredor tiver com a roupa, uma vestimenta inapropriada, ele não vai chegar. Ele vai ter muita dificuldade. Ele pode até se machucar, ter ferimentos. Isso vai impedir que ele corra a carreira dele com liberdade. Então, até um corredor natural, ele precisa estar com a roupa apropriada para chegar até o fim com excelência. E é isso que Deus quer falar no teu coração. Sabe, irmãos, Deus tem um chamado para a sua vida. E quando termina essa parábola, ele conta o que aconteceu como consequência daquela pessoa que não tinha. Daquela pessoa que não tinha a vestimenta. Estava na festa, no banquete. Em outras palavras, ela teve o convite dela. Ela respondeu, mas ela não estava vivendo conforme a palavra, a santidade. E ela houve a consequência. Ela foi para aquele lugar que não é preparado para ninguém que foi criado por Deus. Mas infelizmente, né, naquele lugar de tormento. Mas infelizmente, existe essa consequência pelas escolhas do homem. Mas o que Deus escolheu para nós, a Bíblia diz que Ele tem pensamento de paz para dar o fim que desejamos. Eu não sei como está a tua vida, né? Eu não sei o que você está passando, se isso entrou no seu coração. Quando termina esse texto,
Deus fala, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos ou eleitos. Porque requer essa disciplina. E muitos desistem no meio do caminho. Sabe por quê? Porque olharam para os obstáculos. Olharam para as dificuldades. E sabe, o segredo está em Hebreus 12:1. Olhar firmemente para Jesus. Se você está ouvindo essa palavra e quer responder esse chamado de Deus, o primeiro chamado, receber Jesus como único Salvador, ser filho de Deus, eu faço esse convite a você que está me ouvindo, me assistindo. Eu creio que Deus também tem um plano extraordinário e grandioso para a sua vida. E eu quero que, se você está me ouvindo dizer, Vanessa, eu quero receber, eu quero responder esse convite. Eu queria que você, aí no chat, colocasse seu nome e colocasse essa frase, eu quero Jesus. Eu quero responder esse chamado, eu quero responder esse convite. Como eu ministrei aqui, são etapas. Quando eu aceito a salvação, a Bíblia diz, Romanos 10:9. Se com a tua boca confessares a Jesus e crer no teu coração, serás salvo. Então, onde você está aí, eu quero que você abaixe sua cabeça. Sabe, Deus tem um plano. Eu falei aqui, essa parábola em si encerra nisso. Fala de uma festa, de um banquete. A Bíblia diz que Deus nos prepara uma mesa farta perante nossos inimigos. Porque o banquete também está relacionado à salvação. É um pacote de Deus para os seus filhos. Então, se você coloca aí seu nome, eu aceito, eu quero Jesus, eu quero que você faça essa oração comigo. Amém? Diga assim, Senhor Jesus, eu te recebo, eu aceito esse convite, esse chamado para me tornar-se como filho do Senhor. Eu aceito o Senhor como único e suficiente Salvador. Eu entrego a Ti toda a minha vida, perdoa todos os meus pecados, libero perdão para todos aqueles que guardei ressentimento. E a partir de hoje, quero viver para a Tua glória e para o Teu louvor. E viver os Teus planos e propósitos para a minha vida. A partir desse momento, em nome de Jesus. Amém. Então agora isso é um passo de fé. Procura a gente nas redes sociais. A gente vai tentar entrar em contato contigo. Nos visita. Amém? E encerrando, vamos ter um momento maravilhoso. Guarda essa palavra no teu coração, meu irmão. Eu sei que estamos vivendo tempos atípicos. Mas Deus tem um chamado. Deus tem um chamado para nossas vidas. Muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. E eu creio no nome de Jesus, que nós, eu e vocês, somos escolhidos e eleitos por Deus. Eleitos para realizar a sua palavra. Ser sal e luz para esse mundo, para essa terra. Recebe essa palavra no teu coração e desperta. É tempo de se envolver com a obra. Ah, mas nesse momento nós não podemos estar presencialmente, né? Um culto presencial na igreja. Mas onde você está, seja luz, seja sal. Abre a tua boca e profetiza, declara, arruma a tua vida nesse momento, para que você venha correr com liberdade a carreira que está proposta para você. É uma corrida que se divide por etapas, mas quando você chega ao final, você pode respirar bem fundo. Valeu a pena, valeu a pena. Porque o propósito nasce primeiro. Agora uma coisa é certa, ninguém é insubstituível, mesmo você sendo uma pessoa insubstituível. Mas o plano, com você ou sem você, ele vai acontecer, porque é de Deus. Mas a melhor coisa é se envolver e fazer parte, em cumprir esse plano. Amém? Então, nesse momento, eu quero orar por você. Nós estamos encerrando. Eu creio que você recebeu isso no seu coração. Você vai aproveitar esse momento, vai estar, indiquei livros, vai estar investindo em crescer espiritualmente, se alimentando da palavra, de ensinamentos, de ministrações, de lives, de estudos bíblicos. Amém? E eu creio que você vai estar, vamos dizer em outras palavras, decorando a sua roupa, para que ela venha ser fina e elegante para esse grande dia que é as bodas do Cordeiro. Jesus está voltando. Amém?
E isso requer da gente santidade e glória. E você vai ter esse momento para estar buscando ao Senhor. E também descobrindo nele, se enchendo do Espírito, a vontade dele para a sua vida, que é boa, perfeita e agradável. E nesse momento, nós vamos ofertar e dizimar, mas eu vou orar por você antes disso e agradecer a Deus por esse culto. Pai, eu te agradeço por esse culto. Obrigada, Senhor, por essa palavra, pelo teu chamado para nossas vidas. Eu creio, Pai, que não haverá impedimentos, que o Senhor venha nos forjar através da tua palavra, do teu caráter, da tua pessoa, para que venhamos crescer no Senhor. Abençoa cada pessoa que está me ouvindo. É tempo de despertar, é tempo de se mover no Espírito e correr a carreira com liberdade. E eu abençoo, declaro cura para aqueles que se encontram doentes ou com sentimento de está impedido de alguma coisa ou limitado. Eu declaro, Senhor, pelo poder da tua palavra, ressurreição, transformação de quadros negativos, de confusão, trazendo paz, sossego, saúde para aqueles que estão enfermos. Em nome de Jesus, abençoa todos eles. Eu declaro, Senhor, uma mente renovada, com o gosto e o desejo de viver a plenitude e o chamado do Senhor para a vida de cada um deles, se aquecendo, exercitando os músculos espirituais para estar, Senhor, com liberdade, deixando de lado todo o pecado, todo o peso e todo o embaraço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então agora vamos para a parte mais importante, que é ofertar. A Bíblia diz assim, em 2 Coríntios 9:6. Lembre-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribua com relutância ou por obrigação, porque Deus ama o que dá com alegria. E nisso, nós temos as nossas contas, amém? Você não pode estar aqui em presencial, mas você pode depositar na transferência nossas duas contas, Caixa Econômica Federal, agência 0048, conta corrente 27.291, dígito 0, operação 003, Banco Bradesco, agência 3206, conta corrente 48.17.72, dígito 9. Então você pode fazer isso agora, porque como eu disse, quando a gente veste o nosso chamado também se doando, é o mesmo princípio da colheita, da semente, é dando que se recebe. Amém? Eu também vou fazer isso agora. Como estou aqui, eu vou estar aqui depositando o meu dízimo para a glória de Deus. E a gente vai orar nesse momento, agradecendo a Deus pelo culto. Eu creio que você recebeu. Guarda essa palavra no teu coração. Cria expectativas para aquilo que está diante de você. Porque se você crescer e se envolver com essa palavra, investir o teu tempo com aquilo que Deus preparou para você. Eu digo uma coisa, meu irmão. Tem coisas extraordinárias que estão adiante de você. Não desista. Não desista do propósito, do plano que Deus tem para a sua vida. Porque o nosso Pai é grandioso. É como diz a palavra. Ele faz, Ele realiza infinitamente mais. Amém. E agora, glória a Deus. Se liga no verbo. Amém? Fiquem na paz e receba essa palavra. E guarda no teu coração, em nome de Jesus. Amém. Olá, irmãos, graça e paz. Que bom estar aqui com você. E está na hora de ficar bem informado com o Se Liga no Verbo Recife Campo Grande. Os nossos cultos online têm sido maravilhosos e você não pode deixar de assistir. Terça-feira, às 20 horas, tem culto. Quinta-feira também temos culto às 20 horas. Domingo pela manhã, às 10 horas, temos a Escola Bíblica Dominical. E à noite, o nosso culto de celebração que você não pode perder. E no próximo domingo teremos Santa Ceia. Será um momento maravilhoso e você e toda a sua família está mais do que convidado.
No próximo sábado teremos GI, os grupos de identificação, agora com uma novidade. Não será apenas transmitido da casa do nosso pastor, mas da casa de outros irmãos para abençoar a sua vida. Vai acontecer às 20 horas pela nossa plataforma do YouTube, Verbo Recife Campo Grande. Aproveita, vai lá agora, se inscreve e ativa as notificações. E não apenas durante o dia, mas toda segunda, quarta e sexta, temos live à noite no nosso Instagram, Verbo Recife Campo Grande. Fica ligado nas nossas redes sociais. Eu também quero te informar que as aulas do Rema Recife Campo Grande estão a todo vapor, online. E os nossos alunos estão a cada dia sendo acrescentados e enriquecidos por essa palavra que muda vidas. E você ainda pode se matricular. Entre em contato agora com esse número que está aparecendo aqui na sua tela e não perde. E depois de tanto tempo e tantas tentativas de conseguir um espacinho ali na agenda dele para trazer ele para participar do Se Liga no Verbo, hoje nós conseguimos uma participação especial. Especial não, mais do que especial. O nosso pastor Cristiano Arcoverde. Oh, glória, Nezinha, paz do Senhor, minha filha, tudo bom? Glória a Deus, bendito é o nome do Senhor. Que alegria poder estar falando com você através do Se Liga no Verbo, esse canal maravilhoso, essa grande bênção para a nossa vida. Tem trazido muita informação para nós, não é assim? Eu tenho informação importante, pastoral para você. No cronograma oficial da nossa igreja, mesmo nesse processo de pandemia, mesmo nesse processo de quarentena, nós vamos manter algumas ações. E uma delas é a oração na madrugada. A nossa oração da madrugada, ela tem sido uma grande base, uma grande coluna na vida da nossa igreja, na sua vida também, porque quanto mais estivermos ligados na oração, mais teremos da parte do Senhor. Olha, a oração na madrugada nesse mês de junho está no calendário, começa a partir do dia 1º de junho, então vai do dia 1º de junho até o dia 7 de junho, todos os dias, de 1 a 7, às 5 da manhã, estaremos em oração, estaremos das 5 às 6 da manhã, cada um na sua casa, mas cada um mergulhado na presença do Senhor, amém? Então fica a minha convocação para você, oração da madrugada. Vamos estar orando pelo nosso país, pelas autoridades constituídas, vamos estar orando por essa questão dessa pandemia, para que essa doença dos infernos bata em retirada de uma vez, para que os homens tenham sabedoria para lidar com todo esse contexto, que a gente possa, de fato, como cristãos, estarmos posicionados à altura da verdade de Deus. E no dia 7, nós teremos no domingo a nossa escola dominical e à noite teremos o nosso culto de ceia, nossa celebração de Santa Ceia. A nossa celebração será online, sim, será online. Com certeza você na sua casa prepara a sua mesa, prepara esse momento tão maravilhoso que nós viveremos. Olha, nós daqui, você daí da sua casa, estaremos celebrando a ceia dia 7 de junho, para a glória do Senhor, às 18h30, em nome de Jesus Cristo. E uma última informação para você, é uma informação também importante. Se você ainda não está cadastrado no WhatsApp Verbo Comunhão, né, que é o maior grupo que nós temos aqui na igreja, você precisa fazer isso logo. Então manda logo a sua solicitação no 99654 6984. 99654-6984. Esse é o telefone celular da nossa igreja, o WhatsApp. Você manda a solicitação e a gente vai ter o maior prazer de incluir você no Verbo Comunhão. Por quê? Porque nós temos muitas informações, nós temos inclusive reuniões online com a membresia da igreja a partir desse período e você não pode ficar de fora. Então manda logo a tua solicitação, esteja participando e nesses canais de comunicação internos nós estaremos informando os dias e horários desses encontros online para a glória do Senhor. Neizinha, vem cá, volta aqui para finalizarmos esse Se Liga no Verbo de hoje. Obrigado, minha irmã. Glória a Deus. Deus abençoe você, meu amado. Bom demais, né? Você não pode perder nenhuma das nossas informações e programações. E o Se Liga no Verbo vai ficando por aqui. Até a próxima. E o dono da frase está aqui. Para cada batalha, uma estratégia. Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau. Igreja Unida é igreja forte. Igreja forte é igreja unida. Estamos juntos online com nossa programação normal, fortalecendo uns aos outros.
Envie seus dízimos e ofertas através das contas a seguir. Caixa Econômica Federal. Código 104, Agência 48. Conta corrente 27291, dígito 0, Operação 003. Ou pela conta Bradesco, código 237, Agência 3206, conta corrente 481772, dígito 9. Verbo Recife Campo Grande, juntos no mesmo propósito. Agradecemos a sua participação. Sinta-se abraçado e amado por essa família. Verbo da Vida Recife Campo Grande. Aguardamos você em nossa próxima transmissão. Até lá!